seu contrato de filmagem não serve para te proteger, mas para te ferrar. Para tudo. Você assinou aquilo para te proteger, eu sei. Só que eu tenho uma notícia para você. O seu contrato não vale nada. É isso mesmo. É aquele PDF genérico que você usa. Aquele que protege os profissionais do audiovisual. Ele é a arma mais perigosa que o seu cliente tem contra você. O maior erro do profissional do audiovisual não é errar o foco, é assinar. É assinar e não saber, não fazer ideia que cada linha mal escrita é um convite para o cliente te roubar, te sugar até a alma e te levar de graça, o que é mais caro. Seu tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns erros que provavelmente você está cometendo e que você nem percebeu. O primeiro deles é a maldição do material bruto. Que filmmaker que não se deparou com essa situação? E pegando o gancho dessa entrega, que é o loop infinito da revisão, a revisão infinita. Todos nós sabemos que todo vídeo produzido, editado, vai ter revisão. Porém, nós esquecemos que isso tem que ter um limite, isso tem que ter uma definição. Quantas revisões? 7? 20? Você fica editando o seu vídeo por quanto tempo? E aí você se esquece que cada vez que você vai fazer uma alteração, isso toma o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. O terceiro erro, que é o meu favorito, é a armadilha do portfólio. Você filmou um evento lindo, você filmou um cliente maravilhoso e você posta no Instagram e o cliente te liga dizendo que você tem que tirar, que não autorizou o uso de imagem. E você percebe que você não combinou isso em contrato, você não combinou isso com o seu cliente. Ou seja, o fim do seu marketing, fim de você conseguir usar isso para angariar novos clientes. E pessoal, essas não são histórias de freelancers amadores, tá? Mas são histórias de profissionais do audiovisual ingênuos, de certa forma ingênuos, como eu já me vi muitas vezes nessa situação. E hoje eu vou te mostrar um mapa anti-roubo do audiovisual. As 5 regras que transformam o seu contrato de passivo para um ativo blindado. Regra número 1. O cliente não é o dono do lixo e nem do ouro. O cliente paga pelo vídeo finalizado, não pelo HD da gravação. O material bruto, os rushes, ele é seu processo. Para você colocar no seu contrato a cláusula dos rushes. O material bruto não faz parte do serviço. Se ele quiser, ele vai ter que pagar a parte. Se ele quiser comprar a parte, com preços e prazos definidos. Eu faço um trabalho para uma pessoa, para uma empresa, não importa, e alguns clientes pedem o material bruto. O que você faz? Comenta aqui. Uma prática de mercado e o que está amparado pela lei, que quando a pessoa te contrata, ela contrata o vídeo editado, ela contrata o produto final. É como se fosse para alguém contratar um chefe de cozinha, um boleiro, e esse profissional te entregar ovo, farinha, a tigela, a colher de pau e falar para você executar o serviço. É bem parecido com isso que acontece com algumas pessoas. Mas nós temos que separar aqui o joio do trigo. Nós temos que entender em que situação você se encontra. Você é uma produtora, você é um filmmaker, você é um prestador de serviço. Ambos são prestadores de serviço. Porém, quando você é contratado por uma agência, por uma produtora, essa pessoa está querendo a sua hora. Ela quer que você entregue somente o material bruto. Nesse caso, é o que foi contratado. Você simplesmente vai lá, grava e entrega. Numa outra situação, quando você é um filmmaker, uma produtora, não importa se é um CNPJ, se é um MEI ou se é um CPF, essa pessoa contrata um vídeo conteúdo, por exemplo. Ela quer que você vá e grava uma corrida de rua, por exemplo. Ela contrata o vídeo editado, o produto final. Então não importa se você vai usar uma câmera, se você vai usar 2 câmeras, não estou entrando nesse mérito agora. Ela quer aquele vídeo para ela postar na rede social, ou quando uma empresa contrata um vídeo institucional. E quando você vai entregar esse material final, acontece bastante dessa pessoa ou dessa empresa pedir material bruto. Fala assim, legal, agora você me entrega o material bruto. Só que isso não estava combinado, nem acordado, nem foi pago para isso. O que geralmente as pessoas fazem? Alguns entregam, outros não. Me diz aí o que você faria nesse caso. E eu vou te dizer aqui, amparado pela lei, o que você pode fazer com isso. Dentro do contrato, foi contratado um vídeo de 1 minuto e meio para conteúdo ou de uma mostra de corrida, você entrega esse vídeo editado e aquele material bruto é seu. Se essa empresa ou pessoa quiser, por um acaso, esse material bruto, você pode vender esse material bruto após. Isso vale para uma empresa, isso vale para um casamento, isso vale para um evento, isso vale para qualquer outro tipo de trabalho. E eu vou contar uma história que eu passei esses dias que eu nem percebi. Eu nem percebi que estava acontecendo com isso. Uma agência me contratou para gravar uma corrida de rua. E nessa corrida de rua era para ser entregue um vídeo editado de 1 minuto e meio. Que de repente esse vídeo virou
um vídeo de 1 minuto e meio mais uma versão na vertical. E depois pediu e me sobe o material bruto. De repente essa pessoa pegou o material bruto, fez outro vídeo e entregou para outra empresa. Eu não percebi que esse material bruto não era o contratado. E por estar fazendo um freela para uma agência, eu nem redigi um contrato. Ou seja, não estava essas questões todas combinadas. Esse material bruto não fazia parte do contrato ou do combinado inicial. Isso não acontece só com agência, isso acontece com produtoras, isso acontece com clientes finais, se você vender direto para o cliente. Isso acontece o tempo todo. E regra número 2, o contrato tem que dar medo no cliente. O maior inimigo do seu prazo não é você, é a lentidão do seu cliente em aprovar ou pedir as alterações do seu vídeo. Se ele demora a te responder, você ganha o direito de demorar mais na sua entrega dessa alteração. Por exemplo, uma cláusula anti-enrolação. Se você pedir para ele entregar a alteração em 24 horas ou 48 horas e ele passar isso, você pode pôr o mesmo número de horas de atraso dele para a sua entrega. Então você iria entregar mais 24 horas, ele atrasou 48, você põe mais 48 horas em cima. Parece estranho, mas você joga a responsabilidade para ele, porque o seu tempo não está alocado especialmente para ele. Você tem outras demandas também. Para que isso não aconteça, você tem que deixar tudo bem explicado no seu contrato. Quantas revisões tem, qual o tempo e prazo que essas pessoas vão ter para te pedir essas revisões. E tem uma partezinha que eu adoro. Essa parte é o creme de la creme da sacanagem. Algumas pessoas pedem para que seja feita a primeira entrega no dia seguinte. Esse vídeo é entregue no dia seguinte e a pessoa pede uma alteração. E ela quer que você edite naquela hora. Que você reserve a sua agenda daquele dia para fazer essas alterações naquele minuto, naquele dia. Se isso não foi combinado, é um problema para os dois lados. Por isso que precisa ser combinado. Se a pessoa quer que aquele vídeo seja entrega final naquele dia, você tem que cobrar por essa diária de revisões. Ela tem direito a 2 revisões, mas não estava dito em contrato que você tinha que ficar naquele dia reservado para essas. Senão você teria que ter cobrado para isso. Então ela pede isso, você pode fazer amanhã, pode fazer no outro dia. Eu deixaria isso tudo mais combinado, porque às vezes a gente quer esconder um pouquinho para que fique mais confuso mesmo. E muitas pessoas fazem isso tanto do lado dos filmmakers quanto do lado das empresas. Nós precisamos ficar atentos e deixar tudo mais combinado para que a gente possa inclusive cobrar por essa sequência. Para que não fique infinito, você tem prazo e o cliente também tem prazo para dar resposta. E você pode, por exemplo, estipular atrasos de entrega se ele também tiver atraso de entrega. Ele respondeu depois de 24 horas, você demora mais 24 horas para entregar esse vídeo. Muitas pessoas irão achar que isso seria ruim, que você iria perder o cliente, que ele ia achar que você é incompetente. Mas não, ele vai entender que você é sério, que você tem uma agenda cheia, que você tem compromisso e que você não está à disposição dele o tempo todo, principalmente de graça. Regra número 3, o cliente não te contratou para decorar. O contrato precisa impedir o cliente de pedir só mais uma coisinha, que vale mais 5 mil reais. Na cláusula do escopo, define exatamente o que será entregue. Quantos vídeos, tamanho do vídeo, número de takes, tempo de cobertura, tempo de gravação, quantidade de alterações, se o vídeo é na vertical, se o vídeo é na horizontal. Qualquer coisa fora disso, trocar o briefing, mudar o briefing, mudar a forma com que serão feitas as coisas, pedir um videozinho a mais, gera um aditivo contratual e gera um custo extra. Não caia nessa. Muitas vezes a gente vem, eu vou fazer porque o cliente é legal, eu tenho medo de perder o cliente. Cara, eu entendo porque viver na guerrilha, a gente sabe que não é fácil. Mas quanto mais a gente abrir as pernas, mais o cliente monta. E vai pedindo um videozinho, uma alteraçãozinha a mais, troca essa musiquinha aqui, faz mais um curtinho, faz mais um vertical, faz mais um outro assim, mais um outro assado. Quando você vê, você passou um mês fazendo um vídeo que era para ter resolvido em um dia, no máximo 2. É uma armadilha e depois esse cliente não vai te chamar de novo, ele não vai te enxergar com todo esse valor, ele vai continuar achando que ele pode pedir quantas vezes ele quiser que você vai fazer. No primeiro que ele esbarrar que não aceitar isso, no próximo ele já vai tomar mais cuidado. Você pode até perder o cliente por conta disso, mas você vai estar perdendo um cliente que acha que pode pedir tudo para você, que pode alterar o briefing no meio do caminho, pode te pedir 10 coisas a mais e que está tudo bem. E que você tem que aceitar isso, que é assim que funciona.
Muitos vêm com o papo do que você vai perder o cliente, você vai se queimar no mercado, mas o fulano faz, mas é assim mesmo, isso não existe, várias frases aí que você vai ouvir. Só que, na prática, quem paga a conta é você. Claro, existem exceções, existem parceiros, existem clientes que são muito bons, que pagam muito bem e que muitas vezes são compreensivos, que vale a pena fazer um favor, vale a pena fazer um puxadinho. Você tem que saber quem são esses clientes para não cair nessa armadilha. Porque no final das contas, de novo, quem paga a conta é você. E a regra número 4 é, se ele existe, ele que paga. Multa por cancelamento. Esse aqui dá pano para manga, né? O seu tempo e sua agenda valem dinheiro, tem que valer dinheiro. Se o cliente te abandona, cancela, o prejuízo dele tem que ser maior do que o seu, não o inverso. Por exemplo, o valor de sinal, ele é uma taxa de reserva da sua agenda e não é reembolsável. E quanto mais próximo isso for cancelado, maior tem que ser a taxa de multa. Você que vive do audiovisual sabe o trabalho que dá fazer uma produção um pouquinho maior, que não depende só de você. Mesmo se fosse só com você, imagina que você foi contratado para cobrir um evento ou para uma produção de algum institucional, seja qual for o tipo de trabalho. Aí você imagina que você reservou a data, você se preparou, às vezes comprou algum equipamento novo que você precisava, fez alguma atualização. E chegando próximo a isso, você rejeitou outros trabalhos porque você não teria data. Caso você conseguisse aí cobrir outras datas, ok. Mas caso você não conseguisse, você iria perder essas datas. E quem vai pagar essa conta? Você vai ficar sem os outros trabalhos e sem esse trabalho. É prejuízo. Quem vai pagar essa conta? Você ou o cliente? E aí a escolha, mas eu vou perder o cliente. Tudo que você for reagir por medo, você não se posiciona. O mesmo funciona se fosse para um casamento. Imagina que você reservou data, que você não consegue ou não queira pegar muitas datas para cobrir no mesmo dia e depender de outros profissionais. Ou mesmo que você fez uma produção maior, que você contratou diversos profissionais, que você contratou um sound designer, que você contratou outros filmmakers, assistentes, fotógrafos. E próximo a essa data, você tem que ligar para todas essas pessoas e dizer para elas que você não vai mais fazer o evento, e que você não vai mais ter a data, e que você não vai pagar nada para eles. Umas pessoas vão entender, outras não vão, mas imagina o caos que isso vai virar na sua vida. O que era uma solução, o que era dinheiro na conta, vai virar um problema. E de novo, quem vai pagar essa conta? E a regra número 5, você tem que se vender. Portfólio garantido. Seu portfólio é a sua principal ferramenta de venda. Por acaso, se você não puder mostrar o seu trabalho, você está vendado. Cláusula do portfólio. O contratado tem o direito de usar trechos do vídeo final para portfólio e marketing. Se por acaso o cliente quiser o seu silêncio, não divulgação, ele tem que pagar mais por isso. Existe uma lei que ampara direito moral, de direito patrimonial e blá 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 blá. Na prática, se isso não for combinado, vai gerar um problema para você. Você não vai querer pegar essa briga com determinados clientes. Então, como tudo antes que eu disse precisa ser minimamente detalhado no seu contrato, com toda a consciência do que você está fazendo e exigindo, você também precisa deixar claro aonde você vai usar e como você vai usar. Eu vou usar no meu site, vou usar no Instagram, redes sociais. Você não pode fazer um uso comercial disso e jogar para uma revista ou jogar para um comercial de televisão usando a imagem da pessoa. Você não pode fazer isso. Você tem que ter a consciência do que você pode e o que você não pode fazer. Mas deixar isso claro para esse cliente que você vai usar isso para portfólio. E aí vem a pergunta, e se o cliente disser que não quer que você use? O que você faria com isso? A maioria das pessoas iriam falar, tudo bem, prefiro não perder o trabalho. Eu entendo, o dia a dia é assim mesmo. Porém, o processo ideal seria você cobrar a mais por esse silêncio. A pessoa diz que não pode, então isso vai custar mais caro. 15%, 20% a mais, porque você não vai conseguir ganhar novos clientes com isso. Ai, mas eu vou perder cliente com isso, o cliente vai encher o saco. Mais uma vez, quando você se posiciona, o seu cliente vai entender que você é profissional, que você age com profissionalismo e que você tem uma postura adequada. Você está se posicionando e delimitando os seus limites, colocando os seus limites. Claro que um jogo de cintura, um cliente que vale a pena, a paga já está alta o suficiente, estou precisando de dinheiro esse mês, eu entendo tudo isso, mas nós estamos falando aqui de regras e contrato. Imagina aqui que você é contratado para gravar um vídeo que por um acaso vão estar ali estrelas de Hollywood. Você fala, nossa, é possível isso? Imagina que você está num lugar desse, que você está nesse lugar, que você fez vídeo com essas pessoas. E de repente,
vem a informação de que você não pode mostrar para ninguém que você fez esse trabalho. É onde iria te dar autoridade, ia te dar peso, ia te dar muito background para você dizer que você é um profissional de sucesso, que você sabe o que você está fazendo, que você está entre os grandes. E de repente você soube depois que você não podia. Tudo isso porque não foi conversado. Então, já que você não precisa perder esse trabalho, você não precisa perder dinheiro. Mas você tem que entender que isso também tem um preço. Existe um preço por você não poder divulgar isso. Isso tem que ser pago. Então imagina que você cobrou 10 mil reais para fazer esse trabalho. A não divulgação vale aí uns 20, 30% sim, principalmente porque isso é um caso maior, não é alguém desconhecido. Isso iria te trazer um ganho imenso, tanto que pessoas trocam vídeos por postagens ou por credibilidade, nesse caso. Então isso vale demais. E se você não está enxergando isso, você vai perder muito dinheiro. Bom, então recapitulando aqui, você viu as 5 regras que tornam o seu contrato blindado. E se você não tem essas cláusulas, o seu contrato é só um papel em branco que o cliente pode preencher do jeito que ele achar melhor. Eu estou te contando tudo isso porque eu levei muitos anos para entender como funciona cada coisa. Eu aprendi isso na prática, ali ó, skin the game, caindo, batendo na cara, quebrando a cara. Em muitas situações, entendendo o que vale, o que não vale, o que funciona e o que não funciona na prática, não somente na letra da lei, aquela coisa, não, isso vale, isso funciona, isso não funciona, para que você não tenha modelos genéricos de PDFs prontos, para que você entenda de como isso pode te proteger e te deixar com uma cara ainda mais profissional. Se você está cansado de perder dinheiro, de não entender como se posicionar, de ficar na dúvida quando alguém te questiona ou quando alguém tenta empurrar goela abaixo aquilo que não é justo, aquilo que não é direito, eu tenho aqui uma oportunidade para vocês, onde eu entrego um contrato pronto de 2 modelos, de freelancer e o outro para uma produtora, para que você não seja enganado e que você consiga se impor, se proteger e garantir o seu sustento de uma forma justa. Então clica aqui nesse botão em Saiba Mais, pega essa aula, tá super barato, super acessível, você vai ter um modelo pronto de contrato para que você consiga inserir os dados e que todas as regras estarão explicadas ali por mim em vídeo, para que você entenda como se proteger e como parar de perder dinheiro e parar de ser enganado.